Está entrando no ar pela Rede TV+, TV Arte HD, nos municípios de Magé, Guapimirim, região serrana e em 43 municípios do estado do Rio de Janeiro. E também aqui no nosso canal no YouTube, canal Circuito Aberto, o canal do portal circuitoabertonews.com.br. E o programa de hoje está sensacional. Vamos falar sobre o início da investigação do Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos, que abriu a investigação da seção 301 da Lei de Comércio de 1974. Vamos entender o que é isso. Apertem os cintos, porque aqui nós não temos medo de falar o que muitos não querem ouvir. Está entrando no ar o programa Pauta Quente. Gritamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte-se a revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. Foi anunciado ontem pela USTR, que é o Escritório de Representantes Comerciais dos Estados Unidos aqui no Brasil, que abriu uma investigação comercial na seção 301. É uma lei do comércio americano de 1974. Foi motivada essa lei por ataques do governo brasileiro a empresas americanas de mídia social, além de práticas comerciais consideradas ilegais. Primeiro vamos falar do que se trata. O que é a seção 301? É um dispositivo legal que permite aos Estados Unidos iniciar uma investigação e retaliar por práticas comerciais injustas ou discriminatórias outros países. Foi amplamente usada por Trump em 2018 contra a China. Permite a aplicação de tarifas, sanções e outras medidas de retaliação caso sejam comprovadas as violações. Então, esse eixo do mal que o Brasil está se metendo está levando a mais sanções e cada vez o cerco vai se apertando. Segundo o The Guardian, que é um jornal americano, em nota ao STR, são os seguintes pontos que vão ser investigados. Agressões a plataformas de mídia social. Nós tivemos o caso do X, que foi censurado aqui no Brasil. Nós tivemos o caso da Rumble, da Truth Social, que é a empresa do próprio Trump, que o Alexandre de Moraes censurou. Então, já tivemos esse caso de agressão às empresas de mídias sociais com ordens judiciais sigilosas, multas fora do padrão, ameaça em remover executivos da empresa aqui no Brasil, tanto quanto o cerceamento da liberdade de cidadãos americanos, como é o caso do Alan dos Santos, do Rodrigo Constantino e do Paulo Figueiredo, que isso aí são um dos motivos que o Brasil entrou sob essa investigação. O comércio digital e pagamentos eletrônicos, barreiras ao fluxo de dados fornecido do sistema brasileiro em detrimento às empresas americanas. Tarifas preferenciais. A redução de tarifas apenas para alguns parceiros prejudicam a exportação e exportadores dos Estados Unidos. Isso aí é um dos motivos também. Propriedade intelectual e anticorrupção e desmatamento ilegal. Situações que, segundo os Estados Unidos, distorcem a concorrência e o livre mercado e o livre comércio internacional. Prazos e procedimentos. Consulta com o Brasil solicitada, recepção de comércio até 18 de agosto e audiência pública marcada para dia 3 de setembro. Então, essa investigação já se iniciou. E a consulta pública foi solicitada pelo Departamento de Estado americano
que foi iniciada hoje, está sendo iniciada hoje, dia 18 de agosto, e já em setembro, no dia 3 de setembro, terá uma audiência pública. Isso aí, a fonte é YouTube, United States Trade Representative, e também a própria página oficial do governo americano falando sobre essa questão que está acontecendo. O que pode acontecer e o contexto aqui sobre essa investigação que está sendo instaurada sobre o Brasil. A pressão americana já, né, sobre os 50% sobre a taxação, né, a sanção sobre os produtos americanos, a disputa pessoal e política, que análise que decisões comerciais estão vinculadas a questões orquestradas por Trump, que busca influenciar o processo jurídico contra Bolsonaro. Essa é a narrativa que o governo brasileiro está tentando emplacar na rede social, dizendo que o Brasil é soberano, e não se trata disso. A questão é outra, completamente diferente. O Lula classificando a ação como interferência à soberania, como se o Lula tivesse do lado certo da história, como se o Lula não apoiasse países como Hamas, grupos, né, terroristas como Hamas, países como Irã, Rússia, China, Venezuela, Nicarágua. Então, isso que está acontecendo aqui é muito grave, senhores. Estamos no início de uma série de retaliações e sanções que iremos tomar exatamente porque o Brasil está do lado errado da história. O Brasil hoje se tornou um pária mundial, tanto é que os próprios países do BRICS estão se afastando do Brasil. O chanceler russo já falou, essa ideia da moeda é do Lula. A China já está fazendo acordo com os Estados Unidos, a tarefa comercial. A Índia, a mesma coisa. A União Europeia fazendo o mesmo. E agora ainda tem um agravante, que já foge dessa narrativa que a esquerda quer implementar, que tudo é culpa do Eduardo Bolsonaro. Como se o Eduardo Bolsonaro fosse o cara por trás do Donald Trump dentro do governo americano, onde manda e desmanda. Isso é pura narrativa. O impacto nas redes sociais, a instabilidade diplomática e a repercussão no Mercosul. Essa sanção que o Brasil, com certeza, pelo posicionamento que nós vemos que o Brasil toma, vai começar a escalar. Essa semana, você vai começar a ver a escalada dessa sanção que os Estados Unidos estão impondo, né, ao Brasil. Pelo simples fato do Brasil estar se vendendo para a China. Isso é um fato. E também que o Brasil hoje não vive uma democracia, tanto é que o próprio Donald Trump trata o Brasil como um regime. Então, o Brasil hoje é um regime aliado a grupos que apoiam o terrorismo. Para você ter uma ideia, o Brasil está assinando com a África do Sul lá uma condenação na ONU chamando o país de Israel de genocida. Então, você tem um alinhamento ambíguo entre um presidente que diz defender a democracia e se alia a países como o Irã, que financia o terrorismo, financiou o Hamas no ataque contra Israel, lá na faixa de Gaza, atacou o Irã, atacou o Israel, né? O Irã atacou Israel incansavelmente. Se não fosse o domo de ferro, Israel estava completamente dizimado e fora do mapa, porque esse é o plano do Irã. E o Brasil se alia a esse tipo de regime, como a China, como a Rússia, como a Venezuela. E a culpa é de quem? Do Bolsonaro, por isso? Senhores, vocês acham que essa atitude de Trump tem a ver com só simplesmente a figura do Bolsonaro? O Trump recentemente falou, eu não sou amigo do Bolsonaro, eu conheço o Bolsonaro. Então ele entende literalmente o que está acontecendo no Brasil, para que lado o Brasil está indo, para que rumo o Brasil está tomando. Enquanto isso, a China
está comprando o Brasil praticamente de graça no governo Lula. Eles estão entrando dentro da infraestrutura nacional. Ferrovia, portos. Então, eles estão tornando o Brasil o quintal da China, do PCC, do Partido Comunista Chinês. É isso que está acontecendo. É isso que o mundo está vendo e que o mundo está retratando. O posicionamento ditatorial do STF, que foge completamente das garantias dos direitos individuais, que não respeitam a própria Constituição, esse processo absurdo da tentativa de golpe, a gente está vendo que todos os depoimentos, como foi desmascarada essa tentativa de golpe, a questão da minuta que nunca existiu. E no último depoimento de Cid, ele falou que não existiu minuta nenhuma de golpe, não foi assinado. A perseguição lá com Felipe Martins, que foi preso, torturado, como se fosse se tornar um delator, mas muito pelo contrário, manteve-se ereto na sua dignidade, manteve-se ali, ó, eu não vou inventar história, eu não vou delatar uma mentira, eu não vou entrar numa farsa. Foi comprovado que ele não foi para os Estados Unidos, mesmo assim, fraudaram a entrada dele nos Estados Unidos para comprovarem a prisão dele. E, ao mesmo tempo, agora ele está no inquérito da minuta do golpe e continua com a cerceado de liberdade, com tornozeleira eletrônica. Sendo que o processo inicial foi pela viagem dele aos Estados Unidos, e agora colocaram ele dentro de uma reunião que as testemunhas falaram que ele não estava. O próprio Cid falou que ele não estava. Os generais que participaram dessa reunião, de uma suposta trama golpista, que não passa de uma história narrativa, em cima de um regime que quer se manter no poder e quer aniquilar com a sua oposição. Então ele está preso injustamente. Eu estava vendo o Chiquini falando ontem no Bradock, falou em vários outros programas, que são não sei quantos terabytes de folha o processo, que são 2 bilhões de páginas de A4 escrito, que levaria 30 anos para ler todo o processo dessa falsa tentativa de golpe, dessa trama golpista, que de golpista não teve nada. Na verdade, o golpe foi o contrário. Essa trama foi para aplicar o golpe, desculpe. E nós temos hoje o Bolsonaro, que é nitidamente perseguido, e o mundo já sabe disso, o mundo já viu como o Brasil está ditatorial, como o Brasil não tem mais Estado democrático de direito, como as leis não são respeitadas, como o devido processo legal não é respeitado, como o brasileiro está acuado. Nossas liberdades de expressão estão sendo canceladas. As pessoas estão pensando 2 vezes em falar. Eu, como jornalista independente, às vezes eu falo o nome ou não falo o nome. A que ponto chegou o Brasil? Hoje nós temos a mesma repressão de comunicação que a Venezuela tem, que a China tem. Hoje nós estamos impedidos de falar certas coisas. Que nós estamos vendo acontecer um alinhamento do Lula, o autoritarismo do judiciário, a nossa Constituição não sendo respeitada. E você acha que essa taxa tem a ver com simplesmente a perseguição de Bolsonaro? Você acha que a vida do Clezão não conta não faz parte dessa conta? Você acha que esses inocentes que foram presos nessa trama golpista não fazem parte dessa conta? Você acha que o mundo não está vendo isso? Já não foi revelado? Você acha que só as decisões do STF são legais? Você acha que não existe outra opinião jurídica? Não existem pessoas sérias, juristas sérios, que estão vendo o que está acontecendo, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil?
Vocês não estão vendo a narrativa criada por esse consórcio de imprensa, essa imprensa estatal que é a Rede Globo e seus puxadinhos, que agora a Jovem Pan também entrou nesse meio, onde estão defendendo essa questão do PT, essa questão do STF. Uma vez ou outra faz uma criticada, mas você vê literalmente a maneira como eles manipulam a informação. O Brasil hoje está vivendo um momento delicado demais. Acho que um dos momentos mais delicados da história brasileira. Estamos sob uma tirania do judiciário, que é a pior que tem, a que não se pode recorrer, que é o modus operandi que a extrema esquerda e o comunismo está utilizando, porque você dá aquela peixe do crime, do processo penal. Não, ele cometeu um crime, não é perseguição política, ele cometeu um crime, mas um crime fantasioso, respaldado por uma imprensa canalha, que dá nojo de você ver a questão do noticiário, da Globo News e outras afiliadas desse consórcio. Então, essa sanção que está vendo hoje aqui no Brasil, que começou com essa tarifa de 50%, que não é uma taxa, é uma sanção, está escalando e vai escalar mais, porque para o PT está sendo bom politicamente, então eles não estão nem aí para o Brasil. A verdade é que esse nós contra eles, contra o imperialismo estadunidense, que eles enchem tanto a boca para falar, eles estão levantando essa narrativa de soberania, 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 mas, ao mesmo tempo, se você olhar o passado, senhores, você vê a influência da China, teve na época da pandemia, aqui, junto aos parlamentares. Você tem um discurso do Barroso falando lá que teve contato 3 vezes com o adido americano aqui para pedir ajuda ao Biden para interferir nas eleições passadas. Você tem uma cartinha agora do Barroso falando que aqui no Brasil nós não temos perseguidos políticos. Eu posso fazer uma lista aqui de perseguidos políticos, de presos políticos, injustamente. A farsa foi desmantelada. Essa é a verdade. O mundo já sabe o que acontece aqui no Brasil. Como o processo da verdadeira ditadura e da implantação do regime está caminhando. Na verdade, já implantou. Temos, infelizmente, um Congresso apático, vendido, um Congresso que poderia estar defendendo, literalmente, os interesses da nação brasileira, mas não. Sentado em suas poltronas e cercado de milhares de assessores, ficam ali fazendo barganha por causa de emenda e negociando seus próprios processos no STF para não serem caçados. Porque a caça já começou aos candidatos que estão vindo agora se colocando na disputa para o Senado. É aquele velho ditado, prego que aparece e já toma-lhe uma marretada. É o que está acontecendo com os candidatos que estão começando a se colocar à disposição para serem candidatos ao Senado. Porque a única forma que o Brasil tem para reagir a essa tragédia, que está instaurada e só tende a piorar, eu não estou aqui falando que valorizando o caos, mas não, o caos já começou e vai piorar. Tempos ruins estão para vir, piores do que nós estamos vivendo agora. Não se iludam que isso é apenas passageiro e que o Luiz Inácio Lula da Silva, com uma jabuticaba oferecida ao Donald Trump num vídeo ridículo,
vai resolver o problema que essa mesma turma que soltou o presidiário, que colocou de volta a cena do crime, segundo o seu próprio vice-presidente, que participou da posse lá do Ayatollah do Irã, que tem aquela foto que todos já foram eliminados, só tem o Alckmin sentado ali, porque todos eram terroristas. Então vem essa imprensa querer pontuar, porque pontuar é mais simples, porque uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade, e é isso que eles estão querendo fazer. Na descrição desse vídeo aqui, no YouTube, vamos ter todas as fontes sobre essa lei da seção 301. Vai ter lá a explicação direitinho do que se trata, os motivos pelo qual, e na minha coluna no portal circuitoabertonews.com.br, na coluna Contraponto, eu também falo sobre essa investigação que está sendo iniciada. Temos os próximos passos aqui, já para encerrar o nosso programa de hoje. Os próximos passos é a audiência pública para a consulta oficial dos Estados Unidos. Eles vão monitorar a resposta brasileira em cima disso. As possíveis retaliações comerciais ou ampliadas de natureza política. Eles vão avaliar o efeito no agronegócio, tecnologia e clima bilateral no Mercosul. E vamos também continuar cobrindo a investigação com destaque de repercussões e reações das empresas afetadas. Esses próximos passos nós estaremos em cima do lance, porque é importante para você que está me vendo saber da verdade dos fatos, o que está acontecendo, porque a mídia não está tocando nesse assunto dessa investigação da seção 301. A mídia tradicional só passa por cima e fala que tudo é culpa de Eduardo Bolsonaro. E, na verdade, nós sabemos muito bem de quem é a culpa e onde tudo começou, que foi por causa do amigo do meu pai. A primeira censura, que levou à morte do Clezão, que levou à prisão do Daniel Silveira, que levou ao exílio várias pessoas, jornalistas, que levou à perseguição de cidadãos americanos na censura, de empresas americanas com multas e censura, de deputados que estão exilados, tanto aqui nos Estados Unidos quanto na Europa, que se colocarem o pé no Brasil serão presos por crimes que cometeram contra a pátria? Não, exatamente por defenderem a pátria desse regime que está instaurado. Eu sou Carlos Emílio Laranjeira, estamos encerrando aqui mais um Pauta Quente, o programa onde nós não temos medo de falar o que muitas pessoas não querem ouvir. E se você não está inscrito no canal, se inscreva agora aqui, é só ir no sininho, clicar, compartilhe, curta esse vídeo, comente, deixe o seu comentário que eu irei responder. E, principalmente, mande esse vídeo para os seus inimigos, essa galera de esquerda que precisa saber da verdade. Ou aquele isentão do sofá que não quer saber de nada e fica só vendo a Globo News e acha que o Brasil está uma maravilha e não sabe o tamanho do que está vindo para cima de nós brasileiros por culpa de um regime ditatorial que se alia a países que apoiam o terrorismo, que apoiam a censura, que prendem opositores, que assassinam opositores com o intuito simplesmente da manutenção do poder. Então eu vou ficando por aqui, meu muito obrigado a todos e até amanhã, se Deus quiser. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com